Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1003. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 26 minutos da terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Algumas tarefas permanecem. E preocupado, preocupadíssimo. Cada dia mais preocupado está o professor Bagdadi com o cenário internacional. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, que teve de tudo. Teve Vladimir Putin apoiando a demanda trumpista da Groenlândia. Nós tivemos Macron falando de óculos escuros em Davos. Nós tivemos parlamentar dinamarquês mandando um fuck-off para Donald Trump. Tá de tudo, Tanguy. Tá tendo de um tudo nesse mundão de meu Deus. E a grande questão que fica é, vamos a isso? Daniel Souza, a gente tá vendo uma grande quinta série B, né? Assim, aquela loucura. Que dia louco, Daniel Souza. Pra fazer a pauta foi até difícil, cara, porque eu tava com a impressão realmente que eu era um professor de quinta série tentando apaziguar os alunos ali. Seja muito bem-vindo, professor Daniel Souza, todo mundo que nos acompanha, todo mundo que nos ouve, um prazer estar aqui mais uma vez narrando o apocalipse nesse bate-papo 1003. E Daniel Souza, a gente começou o dia de hoje com algo que é uma indelicadeza por parte do Trump, claro que é, a gente pode caracterizar dessa maneira, mas que me parece que tem que ser analisado do ponto de vista mais amplo, né, do ponto de vista mais histórico, porque significa alguma coisa, né, ilustra alguma coisa. A gente começou o nosso dia de hoje com a divulgação de que o presidente da França, Emmanuel Macron, mandou uma mensagem para Donald Trump, uma mensagem privada, né, uma mensagem de texto privada para Donald Trump. E Donald Trump recebeu essa mensagem, não respondeu, printou e colocou nas redes sociais, divulgou nas redes sociais. Era basicamente uma mensagem na qual Emmanuel Macron falava que, não tô entendendo por que você está fazendo isso tudo com a Groenlândia, a gente pode trabalhar junto, podemos fazer grandes coisas juntos, já atuamos juntos na Síria. Convidou o Donald Trump para jantar também. Para jantar, exatamente. Aliás, se ofereceu, inclusive, para organizar uma reunião em Paris, né, com o G7, um G7 ampliado e tudo, que poderia ajudar a discutir, né, a conversar sobre o que está acontecendo. Falou, inclusive, né, Daniel, podemos fazer grandes coisas no Irã, que a gente sabe mais ou menos o que isso significa, né? Podemos tentar uma mudança de regime, alguma coisa. É o tipo de mensagem, Daniel, que deve acontecer de forma mais ou menos corriqueira, mas Donald Trump ultrapassou a linha vermelha, né, a linha vermelha da diplomacia, e divulgou essa mensagem. Mais tarde, quando ele foi perguntado se o Emmanuel Macron entraria naquele conselho de Gaza, né, aquele conselho da paz de Gaza, sobre o que a gente falou no último episódio, ele disse, eu não sei, ninguém liga, mas se eu quiser que ele entre, eu coloco uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes franceses, e ele acaba entrando, mas eu não ligo. Então, é claro que Donald Trump, Daniel, não pode fazer isso com ninguém. É óbvio que não pode fazer isso com ninguém. Mas o fato dele fazer isso com o presidente da França, que é um aliado de longuíssima data dos Estados Unidos, é um país com o qual os Estados Unidos têm uma relação muito intensa, é um aliado de primeira hora, é um membro da OTAN, é um país com bombas nucleares, é a segunda maior economia da União Europeia, que é um bloco que até outro dia a gente achava era um aliado dos Estados Unidos. Isso é um sinal dos tempos. A gente tem, de fato, um racha muito importante entre Estados Unidos e Europa no atual momento. E a França, nesse momento, ela acabou aparecendo como grande símbolo disso. Poderia ter sido o chanceler alemão, poderia ter sido até o primeiro-ministro britânico, né, mandando uma mensagem sendo divulgado, mas isso acabou sendo feito em torno de Emmanuel Macron. O próprio Macron, aliás, Daniel, hoje, ele discursou em Davos, né? A gente já falou aqui, né, que o Trump ele vai discursar em Davos amanhã. Vamos ver o que vai sair desse discurso do Trump em Davos. Mas hoje o Macron discursou em Davos. E o tom que o Macron utilizou, Daniel, foi um tom de
a gente sabe o que está acontecendo, a gente entende o que está acontecendo e está na hora da gente mudar a nossa posição. A Europa, esse foi mais ou menos o recado dele, Daniel, a Europa está diante de uma encruzilhada. A gente pode partir para uma lógica de aceitar aquilo que ele considerou que é uma vassalização, os Estados Unidos estão tentando vassalizar a Europa, ou a gente pode reagir. A gente não pode aceitar um mundo sem regras, um mundo no qual a utilização de tarifas seja utilizada para violar a soberania. Então, foi a primeira vez, Daniel, por isso que eu quero destacar isso, que a gente viu um líder importante como Emmanuel Macron, né, o presidente da França, falando sobre os Estados Unidos de uma forma um pouco mais ofendida. Até agora era uma coisa sempre de, não, mas daqui a pouco recua, não pode fazer isso, vamos negociar, vamos conversar. Mas me parece que nesse momento a Europa está começando a entender, Daniel, que não tem muito diálogo possível enquanto os termos forem esses, né? Enquanto você está fazendo ameaças constantes, enquanto você tem uma quebra de confiança desse nível, né, no qual o presidente dos Estados Unidos divulga uma mensagem privada de um governo que é muito aliado dos Estados Unidos, é um dos maiores aliados que os Estados Unidos têm no mundo, né? Se a gente for colocar aí, certamente está nas primeiras prateleiras, né? Enfim, é um país muito importante para a história dos Estados Unidos. E a gente tem que ver até onde que isso vai, né, Daniel? Onde que isso vai chegar e como é que fica exatamente essa relação entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, me parece que não há uma possibilidade de reconfiguração dessa confiança no curto prazo. Pode até haver, mas ela vai demorar um tempo, porque confiança, quando você destrói, a tendência é que você tenha dificuldade para reconstruir. Aliás, o ministro das Relações Exteriores francês declarou apoio à suspensão do acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Ele classificou as ameaças de Donald Trump como uma forma de chantagem para obter concessões injustificáveis, embora ele sinalizou que deseja que a França mantenha a cooperação em segurança com os Estados Unidos, afirmou que a França está pronta para dizer não às propostas inaceitáveis de Washington. Esse me parece um ponto fundamental. Os europeus riscaram uma linha no chão e disseram, daqui a gente não passa. Né? Não importa a ameaça que você faça, não importa o que você realmente tente contra nós. Nós estamos aqui falando de uma questão de princípios e de evitar a vassalagem. Eu acho que essa classificação é bastante feliz, a vassalagem em relação aos Estados Unidos. Aliás, espera-se que o Parlamento Europeu suspenda oficialmente os trabalhos sobre o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia ainda essa semana, o que seria um gesto muito duro por parte dos europeus. Olha, além de não aceitar essas tarifas novas que você está nos ameaçando, nós não reconhecemos mais, pelo menos por enquanto, pelo menos está suspensa, a possibilidade de levar adiante aquele acordo comercial que nós negociamos no ano passado, acordo comercial absolutamente favorável aos Estados Unidos, com tarifas de 15% para os produtos europeus que entram nos Estados Unidos e também o compromisso de realização de vultosos investimentos europeus nos Estados Unidos. Não aceitamos isso. A bem da verdade, o Donald Trump também, quando coloca tarifas adicionais de 10% e ameaça com tarifas adicionais de 25% a partir do meio do ano, ele já está rasgando o acordo, né, Tanguy? Ele já está rasgando o acordo que foi celebrado no ano passado. Num certo sentido, os europeus olham para isso e dizem, olha, diante do rompimento do acordo por parte dos Estados Unidos, não me parece fazer nenhum sentido que nós sigamos fazendo qualquer tipo de discussão desse acordo no âmbito do Parlamento Europeu. E algumas outras manifestações, Daniel, que surgiram hoje também, que mostram, a meu ver, pelo menos retoricamente, uma mudança na posição europeia. A Europa ela parou de considerar que, beleza, a gente tem que ir levando, daqui a pouco ele recua e tal. A gente teve, por exemplo, Daniel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dizendo que essa crise tem que ser vista como uma oportunidade histórica. É um momento no qual a Europa precisa se reafirmar como um continente independente. Então a Europa ela precisa ter uma autonomia maior.
E foi mais ou menos o mesmo tom, Daniel, utilizado pelo primeiro-ministro belga. Eu falei sobre ele outro dia, bem em tom de brincadeira, né, na geleia da Shakira, quando eu falei sobre o gato dele, né, que era um gato era mais popular do que ele. Ele tem uma carinha de pacífico, né, um cara tranquilo e tal, mas o discurso que ele fez hoje também falou que, né, nesse discurso ele falou que a Europa foi ingênua. Nós agimos com ingenuidade. A gente confiou nos Estados Unidos, confiando que era assim, um laço eterno. E ele só é eterno enquanto ele dura, né, Daniel? É eterno enquanto dure. Então, no momento em que os Estados Unidos puxam o tapete, a Europa está completamente desprotegida, despreparada. Então, ele alertou para uma dependência de tecnologia de segurança oriunda dos Estados Unidos. Agora, no meio disso tudo, Daniel, o que foi mais maravilhoso foi a Rússia, que está assistindo isso tudo de camarote, está quietinha. Você vê, Daniel, que nos últimos dias a gente não ouve falar do Lavrov, o Putin não está falando, a China está quieta também, está esperando, e deixa esse pessoal se destruir aí sozinho. Hoje a Rússia, Daniel, resolveu só dar uma alfinetadinha e falou assim, ó, inclusive, eu acho, não querendo me meter, hein, mas eu acho que a Dinamarca não tem esse direito histórico e natural sobre a Groenlândia, não, hein? A meu ver, não tem. Para tudo, para tudo, para tudo. Quer dizer que a Rússia considera que é do interesse dela que os Estados Unidos controlem a Groenlândia? Mas O Daniel Souza. tá confuso isso. O negócio. Não, mas é um negócio, é um tal de precedente, né? Precedente. Abriu precedente. Na hora que abre o precedente está aberto. Você concorda comigo? Tomou a Groenlândia. A Groenlândia era da Dinamarca. Se eu quiser pegar aqui um pedacinho de uma Europa, os Estados Unidos não vão sair em defesa, porque os Estados Unidos estão largando a OTAN pra lá. Pode. Por que não pode? Pode. Claro que pode. Dá pra gente pensar nesse tipo de coisa. Mas basicamente a Rússia ela tá querendo botar lenha na fogueira, viu, Daniel? A gente já sabe disso, a Rússia faz isso há bastante tempo. Quanto mais ela puder dividir a Europa e Estados Unidos, quanto mais ela puder gerar esse cisma, melhor para ela, né? Esse é o grande projeto da Rússia, que é acabar com essa unidade entre os países ocidentais. Então, para ela, botar essa lenha na fogueira vale a pena. O grande projeto de Vladimir Putin de rachar a OTAN está sendo implementado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. É inacreditável, mas é o que nós temos visto diante dos nossos olhos ao longo dos últimos dias. Aliás, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Bessent, minimizou os riscos de uma guerra comercial prolongada, classificando a reação europeia como uma histeria e pedindo que os líderes europeus relaxem e respirem fundo. Aqui no Petit Jornal, no episódio de ontem, nós falamos já sobre as perspectivas sombrias de uma guerra comercial prolongada entre Estados Unidos e União Europeia, impactos importantes sobre o crescimento europeu, sobre o crescimento americano e sobre o crescimento mundial. Aliás, o secretário também descartou o temor de que os governos europeus vendam títulos da dívida pública americana. Se você vende títulos da dívida pública americana, Tanguy, você empurra os juros para cima, porque o valor desses títulos vai no chão. Imagina se um grande detentor coloca no mercado uma grande quantidade de títulos da dívida pública americana. O valor desses títulos vai no chão, o que significa que os juros acabam ficando muito altos, porque os Estados Unidos perdem capacidade de se financiar e captar recursos para financiar o seu déficit com juros mais baixos. Afinal, tem tantos papéis do governo americano no mercado que ele vai ter que oferecer juros um pouco maiores para atrair novos compradores. E quando você verbaliza que não está preocupado em relação a isso, é porque você está preocupado em relação a isso. Me parece bastante claro. O Bessent, ele reforçou que a Groenlândia é essencial no novo sistema de defesas de antimísseis dos Estados Unidos, necessário para proteger o Ocidente contra ameaças da Rússia e da China. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O Trump repetiu isso, o Bessent agora repete isso. Existe uma base militar dos Estados Unidos na Groenlândia. Os Estados Unidos têm um acordo em vigor com a Dinamarca desde o governo Truman. Os Estados Unidos já tiveram mais bases militares na Groenlândia, diminuíram o número de bases militares, hoje só tem uma. Mas se eles quiserem aumentar o número de bases militares de novo, eles podem. Eles podem instalar na Groenlândia um sistema antimísseis
na Groenlândia. Isso está previsto no acordo do Truman com a Dinamarca. Então, essa ideia de que a Groenlândia está sob risco de anexação da Rússia e da China nas mãos da Dinamarca, isso não é verdade. Primeiro, porque a Dinamarca faz parte da OTAN. Segundo, porque a Dinamarca tem aliados militares poderosos. E terceiro, porque existe um acordo em vigor entre Estados Unidos e Dinamarca que permite aos Estados Unidos aumentar a presença militar na Groenlândia. Então, se o Trump está preocupado com a Groenlândia, basta ele instalar lá um sistema antimísseis, basta ele botar mais bases militares americanas na Groenlândia, o que é permitido pelo acordo entre os dois países. Afinal, os dois países sempre tiveram uma aliança militar super importante. A Dinamarca mandou tropas ao Iraque naquela invasão maluca do George W. Bush em 2003 para pegar armas de destruição em massa, o mundo todo virando as costas para os Estados Unidos naquele momento. E quem mandou tropas para o Iraque? A Dinamarca, porque sempre esteve ao lado dos Estados Unidos nas mais diferentes situações. Então, esse é um aspecto que eu acho que precisa ficar bem claro. O argumento do Trump é mentiroso e o mundo sabe disso, os europeus sabem disso. Embora ele tenha ali outras ambições geopolíticas, econômicas, que a gente já explorou em outras oportunidades aqui no Petit Jornal, mas esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista. E tem um elemento, Daniel, que me parece, assim, para mim tá muito claro, que faz parte dessa lógica do Trump, que é, a gente está no dia 20 de janeiro. Aliás, exatamente hoje faz um ano que o Trump assumiu o seu segundo mandato, né? Faz exatamente um ano, foi dia 20 de janeiro de 2025. No dia 4 de julho, completam 250 anos da independência. A impressão que eu tô é que ele está querendo um grande anúncio, uma expansão territorial, para ficar marcado como o presidente que levou uma nova expansão na data comemorativa dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Hoje, aliás, ele divulgou nas redes sociais dele uma imagem feita por inteligência artificial, que é ele no Salão Oval. Na frente dele estão sentados, ele quase como se fossem alunos, ouvindo um professor, os líderes do G7, né, alguns líderes europeus e tal. E você tem, ao fundo, você consegue ver um mapa, que é um mapa no qual você tem os Estados Unidos, que está pintado com a bandeira dos Estados Unidos, a Groenlândia, com a bandeira dos Estados Unidos, o Canadá com a bandeira dos Estados Unidos e a Venezuela com a bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, não é sutil, não é sutil, é algo que é colocado de maneira muito agressiva, no sentido de tentar afirmar essa ideia de uma expansão do território americano. A meu ver, está bastante ligado a essa efeméride dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Agora, no meio disso tudo, Daniel Souza, você não precisa se vestir mal. O mundo está acabando, problema para cá, problema para lá, Estados Unidos enlouquecendo, age na Venezuela, problema em Gaza, problema com tudo quanto é lugar, mas a Insider Store, Daniel, está aí para te oferecer boas roupas para esses momentos de dificuldade. Boas roupas, aliás, Daniel, para qualquer situação da sua vida. Quer passear? Insider. Quer ir para o trabalho, uma coisa mais formal? Insider. Quer sair com os amigos? Quer sair com a namorada, com o namorado? Com quem você quiser? Insider Store. A Insider Store tem todas as roupas que você precisa para ir para academia, por exemplo. Tudo que você precisa está lá na Insider Store, com cores, com modelos diferentes, com tamanhos os mais variados. E para tudo isso, você tem um link que está na descrição desse episódio, 10% de desconto para todos os produtos da Insider Store, que aliás acumulam com os descontos do site. Isso é muito interessante também. Às vezes você compra um kit, por exemplo, já tem um valor mais baixo, você ganha 10% em cima daquele valor. E se for a sua primeira compra, o desconto é ainda maior. Não perde essa oportunidade. O link está na descrição desse episódio. Aliás, Tanguy, imperdível essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clica no link do descritivo, conheça a loja da Insider Store, tem de tudo. Tem realmente roupas para as mais diferentes situações, roupas de qualidade. Tenho certeza que você vai gostar demais. Aproveite, link no descritivo desse episódio. Tanguy, o Banco Central da Polônia, ele atingiu a marca de 550 toneladas de ouro em suas reservas. Com isso, ultrapassou as reservas do Banco Central Europeu, do fucking Banco Central Europeu, que estão em 506 toneladas. O novo presidente do Banco Central polonês anunciou que o objetivo estratégico é chegar a 700 toneladas. 700 toneladas de ouro em apenas um ano
o ouro saltou de 16% para 28% do total de reservas cambiais, reservas internacionais polonesas. A Polônia, Tanguy, que está dentro da OTAN, perto da Rússia, no meio desse tiroteio, deve ter pensado, minha gente, eu vou comprar ouro, porque sabe-se lá o que vai acontecer com esse planeta ao longo dos próximos anos, e acho que se rolar uma guerra, a chance de eu estar no meio dessa guerra não é pequena. Consequentemente, eu vou fazer investimentos militares vultosos e não vou ficar comprando título de governo nenhum, não vou ficar comprando moeda de país nenhum, eu vou para o bom e velho safe haven, ou seja, o bom e velho ouro, porque não importa o que aconteça, ouro será sempre ouro. É claro que quando a gente pensa no ouro, ele não rende juros, ou seja, pode haver, obviamente, uma valorização, e essa valorização ao longo dos últimos anos tem acontecido de maneira bastante clara, mas o fato é que você fica suscetível às flutuações no preço do metal. Agora, quanto mais instável estiver o mundo, quanto mais inseguro estiver o mundo, quanto mais ameaçador estiver o mundo, mais o ouro vai subir. O ano de 2025 foi um ano onde o ouro disparou de valor. Depois das ameaças do Trump à Groenlândia, o ouro subiu de novo. É claro, em momentos de insegurança, você vai fazer o quê? Vai comprar títulos do Tesouro Americano? Você vai comprar ações de uma empresa francesa? Não, você vai comprar ouro. Se muita gente compra ouro ao mesmo tempo, o preço do ouro aumenta de maneira veloz. Quem também está fazendo isso de forma muito intensa e progressiva é o governo da China, que também considera que comprar títulos do Tesouro Americano não é mais uma boa alternativa. Os chineses têm reduzido ano a ano a sua exposição em títulos do governo americano. Olha que maluquice, Tanguy. Porque os Estados Unidos, que tinham essa capacidade de financiamento quase infinita, porque todo mundo comprava títulos do Tesouro Americano, gradualmente não tem mais. Os Estados Unidos, que tinham essa moeda inquestionável, tiveram em 2025 uma moeda que perdeu muito valor em relação às principais moedas do mundo, inclusive em relação ao real. Os Estados Unidos têm um endividamento crescente e nada está sendo feito para conter esse crescimento do endividamento americano. Não vai bem a situação dos Estados Unidos do ponto de vista desses fundamentos em um horizonte de longo prazo um pouco mais longo. Eu acho que isso é bastante preocupante. E claro, um mundo inseguro é péssimo para a economia, é péssimo para fazer investimento, é péssimo para fazer negócios. As pessoas já são avessas a risco, naturalmente. Ninguém gosta de correr risco com dinheiro. Quando você começa a ver ameaça para lá, ameaça para cá, ameaça para lá, ameaça para cá, você pensa, meu amigo, eu vou guardar o meu dinheirinho aqui embaixo do colchão e se puder sem ouro, ainda melhor. E nós estamos tendo esse tipo de comportamento até no âmbito nacional de países importantes, como é o caso da Polônia, que já entendeu há vários anos o risco que ela está correndo e, consequentemente, está buscando todas as alternativas para se proteger. Qualquer dia a gente vai descobrir que aquele pessoal que fica com plaquinha, compra o ouro no centro da cidade, Daniel, tudo polonês, já pensou, cara? Essa galera tá comprando ouro de todo mundo. Agora, Daniel, em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. E esse era o grande tema do momento. Só se falava sobre isso, né? A gente, por exemplo, aqui fez um plantão da guerra. A gente acompanhava dia após dia a guerra da Ucrânia. Era o grande assunto do momento. De lá para cá, Daniel, já teve Gaza, Venezuela, Groenlândia, Irã, tudo ao mesmo tempo. E o Zelensky, Daniel, ele tá meio desesperado com isso, porque ele tá vendo que a chance que ele tinha, que era de receber apoio, né, de haver uma grande união em torno da Ucrânia contra a Rússia, tá indo por água abaixo, porque ninguém lembra mais da Ucrânia no atual momento. Tanto é, Daniel, que ao longo dos últimos dias a gente nem tem falado tanto assim, o mundo não tem falado tanto assim, dos ataques grandes que a Rússia vem fazendo contra a estrutura energética da Ucrânia. A gente está falando, Daniel, sobre um momento no qual as temperaturas na Ucrânia elas estão batendo 15 graus negativos, menos 15 graus. E as pessoas estão sem a possibilidade de ligar o aquecimento em casa porque simplesmente não tem energia. Essa é a grande missão, o grande objetivo da Rússia nessa ofensiva de inverno, que é atingir as instalações energéticas. Isso não é uma novidade, a Rússia já vem fazendo isso há algum tempo, mas agora, nesse período do inverno, ela intensificou.
Só para ter uma ideia, Daniel, nesse momento, cerca de metade da capital, Kiev, está sem energia. E aí, o Zelensky, desesperado, veio a público para pressionar os Estados Unidos a aumentarem a pressão contra a Rússia. Ele, coitado, o Zelensky está nadando completamente na contramão, Daniel. Nesse momento, a gente tem um afastamento da Rússia com relação, dos Estados Unidos com relação à Europa e uma aproximação, ainda que não objetiva, entre Estados Unidos e Rússia. A gente falou aqui, a Rússia está dizendo que a Groenlândia realmente não deveria pertencer ali à Dinamarca e tal. E o Zelensky, ele está meio sem ter o que fazer. Ele vai fazer o quê? Não preciso da ajuda dos Estados Unidos. Então ele veio a público, Daniel, para dizer que os ataques russos à Ucrânia, eles são muito perigosos, são perigosos mesmo, principalmente porque uma parte muito grande da energia, né, gerada na Ucrânia é por meio de usinas nucleares. Então esses ataques, eles podem atingir instalações críticas que podem levar a acidentes nucleares. Importante lembrar que Chernobyl, por exemplo, está lá na Ucrânia. E que os Estados Unidos deveriam fazer mais para conter esses ataques da Rússia. Muito difícil a situação ucraniana. A Rússia está ali, Daniel, esperando, né? Enquanto está todo mundo falando de Groenlândia, todo mundo falando de Venezuela, todo mundo falando de Irã, todo mundo falando de Gaza, a Rússia está ali comendo quieto, avançando na Ucrânia, fazendo ataques, deixando a Ucrânia numa situação de penúria e me parece que está conseguindo seus objetivos, Daniel. Tem uma última nota em relação à questão da Groenlândia. Eu queria apenas registrar, e nós vimos isso na semana passada, na quarta-feira, dia 14, houve a divulgação de uma pesquisa da Reuters Ipsos, destacando que 47% dos americanos desaprovam as ações dos Estados Unidos para obter o controle da Groenlândia, e em relação a uma possível ação militar na ilha, a rejeição é de 71%. 71% dos americanos são contrários a uma ação militar na Groenlândia. Apenas 4% dos americanos dizem que uma ação militar na Groenlândia é uma boa ideia. Isso mostra também que talvez o elemento que pode vir a ser a maior contenção ao Donald Trump vem de dentro dos Estados Unidos. Não me parece que a Europa é capaz de conter os Estados Unidos. A Rússia, pelo contrário, a Rússia até incentiva que é mais que os Estados Unidos partam para cima da Groenlândia, fortalecendo um precedente e rachando de vez a OTAN. Embora, claro, você vai ter ali países como a Polônia que vão querer manter a OTAN independentemente de Groenlândia. Vai ter uma galera ali, Tanguy, que vai... Os bálticos também. Imagina, Estônia, Letônia, Lituânia. Meu amigo, a gente quer continuar na OTAN com Groenlândia, sem Groenlândia. Isso aí é problema de você, é problema dos ricos ali da Europa Ocidental. Eles é que se preocupam com isso. Mas o grande elemento que pode eventualmente vir a conter Donald Trump é a desaprovação interna desse tipo de operação. Uma coisa é você capturar o Maduro, né, um ditador que estava longe de ser popular nos Estados Unidos. Outra coisa é você atacar a Groenlândia, um território dinamarquês, e eventualmente matar soldados europeus. Os Estados Unidos vão matar soldados dinamarqueses, soldados dos Países Baixos, soldados franceses, soldados britânicos que eventualmente estejam presentes na Groenlândia. É isso mesmo que os Estados Unidos vão fazer? Imagina o impacto doméstico de uma operação como essa para conquistar a Groenlândia, que já tem ali, inclusive, uma presença militar dos americanos desde os anos 40. Daniel Souza, na geleia da Shakira de hoje, temos futebol. No último domingo, nós tivemos a final da Copa Africana de Nações. O jogo foi em Rabat, né? Foi lá no Marrocos, portanto, entre o Marrocos e o Senegal. E deu Senegal no fim das contas. Agora, Daniel, na prorrogação teve de tudo. Teve VAR, teve abandono de campo, teve pênalti perdido, teve de tudo na final. E no final das contas, o jogo foi vencido por 1-0, né? Gol na prorrogação do time do Senegal. E depois disso, Daniel, naturalmente o Marrocos estava numa uma questão ali, parecia luto nacional. Aliás, foi interessante, né? Porque a torcida dos países africanos, de uma forma geral, estava com o Senegal. O Marrocos não é muito bem visto, tem lá suas tretas ele no Saara Ocidental, tem seus problemas com a Argélia. Em um determinado momento, já inclusive pediu na década de 80 para se juntar à Comunidade Econômica Europeia, né, o que virou depois a União Europeia. Então o Marrocos não tem lá um clima muito bom, mas no Marrocos, Daniel, essa derrota
levou um deputado a pedir a prisão do árbitro congolês, o Jean-Jacques, que apitou a final da Copa Africana de Nações, e também disse que os jogadores senegaleses praticaram magia negra no vestiário antes do pênalti ser batido pelo jogador do Marrocos, né? O Brahim Dias bateu um pênalti absolutamente ridículo e a única explicação que foi encontrada por esse deputado marroquino, Daniel Souza, magia negra. Ninguém poderia bater um pênalti daquele jeito se não fosse magia negra por parte do time do Senegal. Um parabéns pro pessoal do Senegal aí e vamos ver até onde que vai, Daniel Souza, esse pedido aí de prisão do árbitro e a denúncia de magia negra por parte do deputado marroquino, né, se referindo ali aos jogadores do Senegal, Daniel. Tang, diante disso, nos resta encerrar o episódio de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que nos divulga. Nós temos muito prazer em estar aqui no Petit Jornal produzindo esse conteúdo e nós só estamos aqui porque vocês estão aqui. E fica um especial agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. O Petit é uma mídia pequena, não tem um suporte profissional de uma produtora ou mesmo de um conglomerado de mídia, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Aliás, fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea, dá para ativar o Pix recorrente. A chave Pix está no descritivo desse episódio. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Uma parte dessa tensão envolvendo a Groenlândia, né, Daniel, envolve questões relacionadas ao acesso a terras raras, por exemplo, que está lá baseado em questões relacionadas à inteligência artificial e tudo, né, o material que você precisa para fazer, para desenvolver a inteligência artificial. Tudo isso vai estar no curso que a gente começa daqui a pouco, né? A gente está gravando esse episódio aqui, nesse momento são 17h58, às 19 horas tem a primeira aula de um curso sobre inteligência artificial e poder. Na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre a geopolítica da inteligência artificial, como é que essa inteligência artificial ela foi desenvolvida com o passar do tempo, como é que ela diferencia países que têm a tecnologia e países que não têm. Essa aula, Daniel, você pode assistir ao vivo, se você for aluno, ou de forma gravada, se você for aluno lá acessando a plataforma, junto com todas as aulas que a gente já ofereceu desde o ano de 2020. É um streaming com tudo que você precisa para conseguir entender o cenário atual. Acessa lá, petcursos.com.br. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.